Tá valendo, Jefferson? Pra mim tá. Vamos lá, gravando tudo bem. Dois objetivos, apenas um e com muita dificuldade. Bom, mas a questão inicial hoje, eu queria comunicar que eu estou me afastando da presidência do Grande Esporte Clube a partir de hoje. Estou saindo com muita tranquilidade, estou saindo de cabeça erguida. A gente tem prioridades na vida e minha prioridade agora é estar mais próximo dos meus negócios, cuidar mais da minha família, pretendo de brincar com meus cachorros, voltar para o automobilismo, ter vontade de voltar a correr, fazer mais uma faculdade, quem sabe reativar meus negócios em Portugal. E tenho minhas obrigações também como diretor do Praia Clube. E a partir do momento que o Uberlândia deixou de ser prioridade, eu tenho que me afastar. Esse é o motivo da nossa reunião hoje, da nossa entrevista. Nós temos um corpo diretivo do Grande Esporte Clube. Estamos aqui todos os nossos 10 diretores, está todo mundo consciente dessa decisão e com muita tranquilidade. E estamos aí. O resultado do Uberlândia no Campeonato Mineiro influenciou nessa sua decisão, presidente? São 10 anos trabalhando pelo Grande Esporte Clube. São 10 anos buscando o melhor desde 2006 e o desgaste, o processo de gostar vai se esvaziando, né? Nós já tínhamos muita coisa acontecendo na minha cabeça. O resultado para nós de manter na primeira divisão é um fator positivo. Um time que sobe sempre tem uma dificuldade, uma tabela negativa. As dificuldades são sempre grandes. Nós estamos na primeira divisão, subimos ano passado. Então o trabalho continua. O trabalho para mim foi, né, dentro de um objetivo conquistado. Nós tínhamos 3. O segundo, que seria o mais importante, que seria a Série D. Essa não veio. Mas o motivo é o cansaço e o tempo dedicado ao Grande Esporte Clube esses 10 anos. Ainda enquanto presidente, qual foi a sua última decisão dentro do Uberlândia? A nossa decisão sempre é colegiada. E a decisão era que a gente tinha que fazer algo diferente no futebol, trazer parcerias que pudessem alavancar o futebol. Assim nós fizemos no ano passado, deu certo, subimos. Esse ano também os resultados da segunda objetivo não foi atingido, mas nós estamos aí na primeira divisão, né? Então foi um aspecto que a gente tem que avaliar, que grande parte deles foram conquistados, que é voltar à elite do Mineiro, que era o nosso grande desejo nos últimos 5 anos. Dentro desse contexto aí, o João Gilberto, que é o primeiro vice, assume a presidência? Sim, eu estou me afastando por um tempo indeterminado. O primeiro assume, o João Gilberto, o Flávio, é o segundo vice, vou voltar na parte aí. Se bem que agora nós temos aí sem calendário, né? Provavelmente para o segundo semestre, então as coisas estão mais tranquilas. E, como eu disse, o Uberlândia é estatutário, tem suas regras, tem seu estatuto a seguir e a cumprir. Então é com muita tranquilidade que a gente está fazendo essa decisão e o Uberlândia vai continuar normalmente, como sempre foi, com o corpo diretivo atuante e as pessoas que gostam do Uberlândia sempre à frente dele. Além disso, o que acontece com o time, então? Você tomou a decisão, mas agora é a respeito do time, o técnico, os jogadores, o que vai acontecer? Com o final do campeonato, né, nós não atingimos o objetivo de semifinal, que poderia ter a sequência, ou da Série D. Os contratos vencem agora todos no final do mês, então todos eles vão ser feito acerto rescisório. O Departamento de Futebol Profissional, a princípio, só tiver alguma novidade em relação à Série D nos próximos dias, ele vai estar desativado e os trabalhos aí vão dar andamento e nos próximos dias vocês vão ter conhecimento do planejamento do futebol profissional. Universidade de Futebol, por enquanto, continua? Não, o contrato deles terminava juntamente com o término do Mineiro, então automaticamente essa profissionalização com a Universidade de Futebol também se encerra nesse momento com o fim do Campeonato Mineiro. Ô Guto, essa decisão do senhor de afastar da presidência, deixar a presidência do Uberlândia, é em cima daquilo também que havia pessoas internas do Uberlândia trabalhando contra o Uberlândia? O Uberlândia Esporte Clube hoje é uma vitrine e é com muito orgulho que esses 10 anos que estou à frente, junto com todos os outros companheiros que passaram esses 10 anos, nós tiramos o Uberlândia de uma falência para um clube extremamente estruturado, um clube que é exemplo e é modelo no Brasil. Vocês estão aqui em Uberlândia, mas quando a gente sai para fora, o Uberlândia sempre é referência na sua parte administrativa, na sua parte financeira, na sua parte administrativa. Nós temos hoje um centro de treinamento fantástico, a Olímpico, com seus diretores que fazem um trabalho sensacional aqui. Então, o Uberlândia é vitrine. E é normal, todo clube de futebol tem os problemas externos que afetam todos os grandes clubes, pequenos clubes, médios clubes, futebol amador, futebol de salão. Isso é um fato, né? E são pessoas que querem estar à frente do Uberlândia e provocam manifestações através da imprensa, através de torcida, de alguns elementos. Isso é um processo muito tranquilo, a gente tem que saber absorver. E não é essa questão externa que foi falado pela imprensa durante os jogos que fez o clube cair de rendimento dentro de campo. Esses fatores externos a gente tem que absorver
E eles não foram preponderantes de não atingir a classificação para a Série B e dos maus resultados dos últimos 6 jogos. Nós temos que saber separar as coisas, né? Houve uma queda do lado técnico e houve uma pressão externa que isso atrapalha muito a questão de atrapalhar o dia a dia, de trazer um ambiente carregado, de toda hora se falar das mesmas coisas, que isso não são verdadeiras, né? Isso que às vezes irrita muita gente, né? Criticar a diretoria por falar que os jogadores tiveram uma queda técnica porque a diretoria não cumpriu os seus pagamentos e os bichos combinados, que não era verdade, e continuaram insistindo nessa tecla, né? Falar que a diretoria era rachada. Eu não estou vendo uma diretoria rachada. Estamos aqui, nós, os 10, uma diretoria que se reúne desde junho de 2014, né? Depois daquele jogo do Montes Claros, se reúne toda segunda-feira, constantemente. Isso não é uma diretoria rachada. Falar várias vezes que o grupo está rachado e que os resultados não acontecem dentro de campo, porque ele não houve um grupo rachado. Um grupo com 32 jogadores, você tem 1 ou 2 jogadores que não estão na mesma adequação do outro grupo, não é grupo rachado, apenas 1 ou 2 que não estão compactuando com o trabalho realizado. Então essas coisas são naturais, gente. Essas situações que acontecem, a imprensa, é o papel de vocês, sempre buscar fatos ou criar factóides e colocar coisas na boca das outras pessoas para poder criar um clima de notícia. Isso faz parte da notícia. E dentro do futebol a gente tem que saber absorver isso. Mas às vezes irrita bastante a gente. O senhor está renunciando ou o senhor está se afastando? Você sai do Berlândia Esporte Clube depois de tantos anos à frente do clube como diretor financeiro e como presidente também. O trabalho é esse aqui. É um clube, como eu disse, organizado, reestruturado. Estou saindo com muita tranquilidade nesse momento, muito feliz por tudo que aconteceu. O time na Série A do Mineiro, as perspectivas futuras do clube se manter são muito grandes em relação ao que já foi no passado, né? Quando o Berlândia vivia de cesta básica, vivia de salários meses e meses atrasados, não tinha um campo a treinar. Hoje nós temos uma realidade completamente diferente. Então, o Berlândia hoje não é mais a minha prioridade dentro do meu coração. Simplesmente esse é o motivo. As prioridades minhas hoje mudaram, já falei para vocês, e assim vou tocar a minha vida. Renúncia ou afastamento? Nesse primeiro momento estou sendo um afastamento por tempo indeterminado, porque a renúncia implica algumas coisas administrativas que ainda tem que estar à frente da legalidade do clube para assinar, mas afastado completamente do dia a dia do Berlândia Esporte Clube. E no próximo passo nós vamos discutir com a minha diretoria, com a Alessandra, presidente do conselho, como vai se dar o segundo passo. Mas nesse momento é um afastamento por tempo indeterminado. A diretoria errou, presidente, no caso de trazer aí a Universidade de Futebol, deixar nas mãos aí de terceiros a situação do Berlândia, que talvez poderia ser resolvida entre a diretoria, já que o senhor disse que a diretoria é o líder. Presidente, é uma questão que ele é imponderável. Né? Nós temos um contrato de gestão com o Cris Coço, com Medina, com o Wagner Ribeiro, que trouxeram o Medina, cabia ao contrato eles indicarem os gestores. Assim foi feito, a gente está respeitando o contrato assinado ano passado, que deu certo, que o time subiu, né? Esse ano se manteve na primeira divisão. Então, o se nessa questão ele é muito ponderável. Se não fosse a Universidade de Futebol, poderíamos ter ido para uma Série D, para uma semifinal, mas poderíamos também estar na zona de rebaixamento. O se nesse momento não pode fazer parte das nossas considerações. Nós tivemos um time que nos 5 primeiros jogos, né, foi um primeiro excelente jogo contra o Atlético, 4 vitórias seguidas, então o trabalho não foi mal feito, porque nenhum time ganha 4 seguidas só contando com a sorte. E como aconteceu depois, é uma questão técnica, tática, física, que cabe a vocês analisarem. Cada um de nós tem um pensamento, eu tenho o meu, né, mas o trabalho não deixou de ser feito por pessoas honestas que vieram aqui, que honraram o dia a dia. Vocês se comparam o Berlândia, viam todo mundo trabalhando com muito afinco, chegando cedo, saindo tarde. O que não deu certo é o futebol. No mesmo momento que o Berlândia Esporte Clube estava em primeiro lugar no campeonato, né? Todo mundo feliz, está dando tudo certo, tudo maravilhoso. Nós também tivemos a Ferroviária em São Paulo, também no Brasil inteiro, sendo noticiado junto com o Berlândia, né, Ferroviária fazendo a grande sensação do Paulista. A partir daquele momento, coincidentemente, o Berlândia teve uma queda brusca, a própria Ferroviária, também em 8 jogos, perdeu 6, empatou 1 e ganhou 1 e quase foi para o rebaixamento. Salvou na última rodada também. Então, quer dizer, é um time que chegou numa ponta de uma tabela, teve muito badalação e a partir dali começaram a correr o declínio técnico. E aí é uma situação que a gente não tem que envolver, não me compete isso, eu tenho meus pensamentos, mas cada um de vocês saberá interpretar esse motivo dessa queda técnica e física do nosso time a partir de atingir a liderança. Como a diretoria recebeu esse pedido de afastamento? Com muita tranquilidade, isso aí é um assunto que a gente trabalhou internamente, porque nós somos um grupo, né? E o grupo tem que continuar, o Berlândia tem que continuar. Então, as coisas estão muito bem organizadas, não vai ter nenhum transtorno aí na transferência de quem for assumir agora, que é o primeiro vice-presidente, e a gente vai continuar tendo o contato, realizando os serviços, mas eu tenho que realmente dar um descanso na minha vida e realmente em frente ao Berlândia Esporte Clube. Que dia que o senhor tomou essa decisão?
ela já vinha sendo mensurada há bastante tempo e tem muitas pessoas que sabem disso, né? Que essa situação, independente do resultado do Campeonato Mineiro, ela já vinha sendo tomada praticamente desde o início do ano. Então não é surpresa para quem convive comigo e para a minha diretoria esse momento de agora. Eles já estavam cientes que eu precisava realmente traçar outras prioridades, outros desejos na minha vida. Guto, em relação ao grupo Cogestor, Cris Corso, Wagner Ribeiro, esse grupo continua à frente, porque o contrato de 10 anos aí não muda? Não, é um contrato de gestão, né? Ele continua. O que acabou, o que foi realmente interrompido é do Universidade de Futebol, com o grupo gestor e até o termo do Mineiro. Os outros gestores, eles continuam ainda com o contrato em vigor. Presidente, ainda falando de Campeonato Mineiro, se o senhor tivesse o poder de decisão, o senhor teria demitido o treinador antes do fim do campeonato? Fernando, é muito indelicado a gente fazer uma ponderação assim agora, depois que acabou o campeonato, e não tendo realmente a gestão direta sobre o dia a dia do clube, né? Que a gente, por contrato, não poderíamos incidir diretamente no trabalho. Mas todos nós sabemos que algumas modificações deveriam ter sido feitas. Então é um assunto que eu gostaria muito que vocês, cada um, fizessem a sua interpretação. Vocês são jornalistas, vocês são do meio esportivo, né? Vocês sabem que vocês podem ter uma análise como todos nós tivemos. Então isso é um sim. A partir do momento que você tem uma queda tão brusca como aconteceu, né? Mas eles continuam acreditando, porque o trabalho estava, quando você ganha 4, não é de graça assim, né? Não é de graça. Mas a gente tem que honrar e saber respeitar as pessoas que estiveram à frente e tomar as decisões. Presidente, por que nos últimos jogos a gente não teve a presença de diretores, principalmente do senhor como presidente e outros diretores nos jogos? Principalmente em Tombos, que era um jogo importante, um jogo que o Uberlândia corria o risco também de ser rebaixado. Nós tínhamos lá apenas o Ângelo, se outro esteve por lá, nós não tivemos a oportunidade de ver. Bom, eu estava em outro local, porque nos interessava a Série D, né? Nós tínhamos um jogo em Divinópolis importante, me desloquei até lá, outra pessoa de nossa confiança foi para a Juiz de Fora, que tinha e a Caldense estava apostando numa derrota do Vila Nova e da Caldense, ou não vitória dos dois, e a gente ganhar em Tombos. Então era mais importante a gente distribuir geograficamente em jogos importantes, porque lá em Tombos já estavam, os gestores estavam lá, né? E eles são responsáveis pelo time. Então a presença da nossa diretoria lá em Tombos era mais importante em outros locais, que a gente estava tendo o resultado que nos favorecia, a gente queria estar de perto observando esses jogos. Ficou satisfeito só com esse objetivo de permanecer na primeira divisão? Não, ninguém ficou satisfeito. O time nos deu aquela esperança, né, de algo mais no começo do campeonato. E acho que toda essa comoção que gerou na imprensa e na torcida foi que o time mostrou que tinha condições de chegar a uma semifinal. E depois teve uma queda brusca. Essa queda brusca não deu tempo de se consertar. Então nós, sim, ficamos, a princípio, um pouco felizes de estar no módulo 1, de permanecer, mas insatisfeitos de não atingir a Série D, que estava ao nosso alcance, ainda mais que, durante o campeonato, mais uma vaga da Série D foi distribuída, né, para Minas Gerais. Então isso ficou um gosto amargo nesse trabalho, mas enfim, a gente tem que respeitar. E saber que nós ficamos em 10º lugar, mas ficamos a 2 pontos do 5º colocado. Isso é muito importante a gente mencionar, né, que o trabalho não foi um desastre, porque ficar 2 pontos do 5º colocado mostrou um campeonato muito equilibrado, um campeonato com chance de todos na última rodada. Então esse gosto amargo de ir para a Série D, ele ficou. Mas satisfeito de pelo menos permanecer no módulo 1 e ter tempo agora de fazer esse planejamento para o ano que vem, que vai começar já agora, nos próximos 2 meses, com certeza. Quem for ficar à frente vai estar já com esse trabalho já planejado. Na última quinta-feira, o senhor disse que daria os nomes dessas pessoas que trabalharam contra o Uberlândia. Com essa saída do senhor, o senhor pretende guardar esses nomes somente para o senhor? Olha, a gente dá publicidade para as pessoas que querem ir embora do Uberlândia não é legal. Eu estava realmente muito disposto a citar. Não é que eu estou saindo, eu estou ficando, que eu não vou dar. Mas são pessoas que tentam, como eu disse, por maneiras escusas, trazer um tumulto interno, dedicar o mal do Uberlândia, mas isso não afetou o trabalho dentro de campo. Não afetou, só irrita a gente. São pessoas que nem sócios são do Uberlândia, da Vila Olímpica, nem condições de presidente ser, e continuam ainda insistindo em trazer um tumulto para dentro da nossa diretoria, para dentro do clube, através de picuinhas. Eu vou falar nomes agora, são da publicidade para as pessoas.
ou para essas pessoas, né? Que não é uma, são várias. Então eu prefiro guardar. E vocês devem saber no dia a dia, as pessoas aí, as máscaras dessas pessoas externas vão caindo e vocês vão sabendo quem são. O momento agora é de aproveitar também o pessoal que vai continuar, já que o senhor afasta, e já preparar um novo nome aí para as próximas eleições, já que o senhor, pelo currículo recente, tem a pretensão de ser reelegido. Não, eu já estou no meu segundo mandato, eu não tenho mais reeleger. A chapa continua até dezembro do ano que vem, essa diretoria. Eu estou apenas afastando, não estou renunciando, não vai haver novas eleições no momento. E as coisas vão continuar tranquilas, né? Na próxima eleição, em dezembro do ano que vem ainda. Então nós estamos longe, um ano e meio. Nós temos que trabalhar agora, tem que ter planejamento. Não, mas a nossa diretoria tem os nomes, tem as pessoas que estão vindo já há algum tempo trabalhando e entendendo como funciona o futebol, como funciona principalmente o Uberlândia Esporte Clube. Nós temos uma equipe muito boa dentro da nossa diretoria. Somos 10 membros, todos eles têm condições estatutárias e condições pessoais de assumir o Uberlândia Esporte Clube, porque estão dentro do processo e entendem muito bem como tem que funcionar. E eu fico feliz de saber que na próxima eleição, com certeza, nosso grupo vai continuar unido e nós vamos fazer o nosso sucessor e tocar o Uberlândia que nós estamos tocando nesses últimos 10 anos. Normalmente, técnico Alexandre Barroso, esse aí já está liberado, né? Todo mundo encerra o contrato agora no final do mês, a gente tem que, né? Não temos calendário oficial até o momento, então isso é um processo natural que todo mundo perdeu. O clube perdeu, a torcida perdeu, a cidade perdeu, os profissionais também perderam, da comissão técnica, jogadores. Tem algum nome preferido da diretoria para o futuro? Aí perguntei para o próximo. Perguntarei. Vamos conversar.